o Diniz resolveu arriscar, mudou tudo e, ao que parece, teremos um time misto. Logo mais no Maracanã, a partir das 4 da tarde, o Fluminense recebe o Santos, precisando vencer para, quem sabe, retomar novamente o lugar ali no G4. A partir de agora, tudo o que você precisa saber sobre este confronto no pré-jogo aqui no canal do Lessa. Bom, esse vai ser o último desafio do Fluminense antes do jogo mais importante da temporada. À medida que você vai avançando na Libertadores, a gente vai atualizando essa questão de jogo mais importante da temporada, porque obviamente é a prioridade do Fluminense para 2023. O sonho de conquistar a Libertadores. Então é natural que o planejamento seja feito todo em cima disso. E o Diniz, havia uma dúvida, eu falei desde ao longo da sexta-feira, eu fui atualizando e trazendo mais informações para vocês, falando que havia essa possibilidade, mas eu confesso que estava acreditando que o Diniz tiraria no máximo ali o Marcelo, o Ganso e o Felipe Melo. Não achei que fosse mexer muito além disso. Mas ele resolveu poupar mais jogadores. A gente vai discutir isso aqui, porque é um jogo, assim, não é uma decisão para mim fácil de se tomar. O Campeonato Brasileiro, ele é muito importante, porque se o título tá nas mãos do Botafogo, a gente não sabe o que vai acontecer na Libertadores. Então é primordial, é fundamental se manter ali na parte de cima da tabela. Então, acho que não tem como simplesmente deixar o Campeonato Brasileiro de lado. Uma vitória, por exemplo, hoje pode levar o Flu de volta para o G4. E não é só uma questão de classificação, tabela, mas também é uma questão emocional, do anímico do time. Porque, imagina, perder para o Santos hoje no Maracanã, mesmo poupando alguns titulares, você traz você traz um componente emocional, um peso negativo, que não é bem-vindo às vésperas de um jogo tão importante. E isso vale para a sequência aí, conforme o Fluminense for avançando na Libertadores e tomara que avance. Isso pode abalar a confiança de um time que ainda não conseguiu retomar o seu melhor desempenho. Um time que oscila bastante dentro e fora de casa. Por isso, eu acho que... Eu sei que tem a grande parte dos torcedores está com a cabeça já na terça-feira, mas eu acho que vencer hoje o Santos no Maracanã, diante de um bom público, diante de um grande público, é muito importante, inclusive para a partida diante do Argentino Júnior. Até pela situação do Santos, que vem muito mal na competição. E a gente olhando o histórico aqui, é um confronto muito equilibrado. As duas equipes se enfrentaram em 101 jogos, com 40 vitórias do Tricolor, 24 empates e 41 vitórias do Santos. Então hoje será possível, quem sabe, igualar esse confronto muito equilibrado. Os últimos 12 jogos, 5 empates, 3 vitórias do Fluminense e 4 vitórias do Santos. Olha só o equilíbrio desse confronto. Nos últimos 2 jogos, 2 empates. Um na Vila Belmiro e um no Maracanã pela estreia do Brasileirão do ano passado. O técnico ainda era o Abel Braga. E vamos à provável escalação, que é um oferecimento da Mais Ágil. Não se esqueça, está aqui na descrição do vídeo. Clica aqui nesse link, vai ter uma equipe da Mais Ágil para te atender. E por que você deve fazer isso? Você é aquela pessoa que está precisando de antecipar o seu saldo no fundo de garantia no FGTS, está precisando de uma grana, está apertado, está passando por uma situação complicada, ou só quer mesmo dinheiro para viajar, para ir assistir o Fluminense fora do país, por que não? Ainda dá tempo de ir para a Argentina, por exemplo. Enfim, se você está precisando dessa grana Mais Ágil, antecipa esse dinheiro e coloca na sua mão em poucas horas. É só entrar em contato, eles vão ter o prazer lá de te atender, vai ter uma equipe super especial para cuidar da sua necessidade. E, claro, também vou te pedir para clicar aqui no primeiro comentário fixado, para ir lá na Bet7k e dar o seu palpite para o jogo de logo mais. Está confiante? Olha só, estamos numa situação complicada. O Fluminense jogando em casa, é inegável que o Fluminense tem um favoritismo para esse jogo. Então, a vitória do Flu está pagando 1,56 na Bet7k. Mas se você não quer apostar na vitória, por exemplo, pode optar pela... deixa eu ver aqui, ó. Tem uma opção interessante aqui.
E só vai sair gol do Fluminense, que o Fluminense não vai tomar gol no Maracanã. 1,69. Então corre lá na Bet7k, vou deixar aqui. Clicando aqui você me ajuda demais, fortalece demais essa parceria. Conto muito com vocês. É hora de curtir essa vitória logo mais em Maraca, se Deus quiser, ainda colocar uma grana no bolso para pagar a cerveja depois do jogo, ou jantar, enfim, seja lá o que for. Vamos lá, o Diniz parece que vai mudar muita coisa. Ontem eu apurei, trouxe para vocês aqui com exclusividade de que o Marlon seria titular. Tinha tudo para começar como titular, ele tinha sido testado nas últimas partidas. E a tendência, de fato, é essa, que o Felipe Melo seja poupado. Aí eu não consigo dizer para vocês ainda se o Marlon está ganhando a vaga de titular ou se o Felipe Melo está sendo poupado. Isso a gente vai ter que esperar para terça-feira. Terça-feira, sim, vai ser uma prova real. Se o Marlon já chegou para pegar a posição ou se ele vai ter que esperar um pouco. Eu venho falando que eu acho que não é tão simples assim, porque o Felipe Melo é a questão da liderança, é um jogador da confiança do Diniz, ele gosta muito, a gente sabe como que é a relação de Felipe Melo e Diniz. Então por isso eu não acho que é uma troca tão simples assim. Mas o Marlon, para mim, é um jogador que chegou para ser titular. Então tomara que faça uma grande reestreia, é uma grande novidade para o torcedor que vai estar no Maracanã, que ele possa iniciar novamente essa trajetória, que seja uma trajetória muito feliz com a camisa tricolor. Então a tendência é que o Marlon comece ali ao lado do Nino, né? Vamos com Fábio, Samuel Xavier, Nino, Marlon e na lateral esquerda, dúvida, Marcelo ou Diogo Barbosa? Vou explicar isso mais. Tem essa dúvida. No meio de campo, André, Martinelli e Léo Fernandes, com John Arias, Johnny Gonzalez e Germán Cano. Vamos lá. O Marcelo, também na sexta-feira, ontem, eu trouxe a informação para vocês que ele está muito bem. Por ele jogaria, ele gostaria de jogar. Mas há um receio de algumas pessoas, da comissão técnica, do clube também, de acontecer alguma coisa e a prioridade é o jogo de terça-feira. Então há uma preocupação em relação a isso. Portanto, não está descartada a possibilidade do Marcelo começar no banco de reservas. Eu acho que se ele for entrar, se ele for jogar, eu colocaria logo de cara como titular, e aí se for o caso, substitui no intervalo, substitui no início do segundo tempo. Eu acho que para mim faz mais sentido, porque a gente não sabe como é que vai se desenrolar o jogo, né? Se seria uma boa depois o Marcelo entrar ou não, enfim. Eu pelo menos faria isso, porque ele já vai estar até terça-feira mais de 20 dias, sei lá, sem jogar, é muito tempo também, isso não é bom. Eu cheguei a comentar isso. Então, acho que nem o Marcelo gostaria. Mas, enfim, é uma dúvida. Há essa preocupação de preservar o Marcelo para o jogo mais importante, obviamente, que é contra o Argentino Júnior. A gente vai ter que aguardar para confirmar. No meio de campo, o André, o Martinelli deve ganhar a vaga do Lima. Aí é outra situação. Martinelli ganhando a vaga para ficar ou só porque o Lima vai ser poupado? Eu acho que é a hora dele entrar, dele ganhar novamente uma chance nessa função. O Lima não vem jogando bem, atuando como segundo volante, então está na hora do Martinelli ter uma nova chance e também, quem sabe, depois o Danielzinho. Agora chegou a hora do Lima esperar um pouquinho, pelo menos nessa função de segundo volante. E aí no meio de campo, Léo Fernandes deve pintar na vaga de Paulo Henrique Ganso. Esse eu achei que fosse ser poupado, então deve acontecer. E aí vai ser muito curioso observar o Léo Fernandes com o Arias, com o Johnny Gonzalez, o Cano voltando. Por quê? O Léo tende a cair mais pela direita. Então o Arias ele pode flutuar mais e cair também pela esquerda, revezando com o Johnny Gonzalez. Eu acho que vai ser bem interessante a movimentação desses jogadores. Bem interessante mesmo. Talvez o Arias revezar ali com o Léo, porque o Léo ele joga, ele atua mais essa função, aberto pela direita, trazendo para o meio e batendo, ele bate muito forte. Eu acho que ele vai ter liberdade, tanto ele quanto o Arias, eles vão ter bastante liberdade para fazer essa troca de posição ali. Por isso eu estou com uma expectativa bem interessante para observar a movimentação desse sistema ofensivo do Fluminense formado por esses jogadores. Novidades interessantes, muitas mudanças. Eu acho que, enfim, temos tudo para ver um Fluminense atraente, vamos dizer assim, contra o Santos. Se vai funcionar ou não, a gente só vai saber com a bola rolando. Mas a análise tática desse confronto eu vou deixar para quem sabe. E aí eu chamo Alexandre Vasconcelos para explicar um pouco mais o que podemos esperar desse jogo logo mais no Maraca. Fala aí, Alexandre. É isso aí, Vitor Lessa, amigas e amigos tricolores. Alexandre Vasconcelos aqui com a mesa tática da provável escalação do Fluminense para a partida contra o Santos nesse sábado no Maracanã. E vamos olhar quais são os possíveis comportamentos que a gente pode esperar dessa equipe mista,
que é o que está sendo noticiado para essa partida. Acabei de ver que tem um erro aqui na equipe mista. Vamos substituir aqui ao vivaço nesse vídeo gravado aqui, o Marlon, que é o estreante da partida, o zagueiro Marlon de volta ao Fluminense, fazendo sua estreia nessa nova passagem pelo tricolor nesta partida, praticamente confirmado ao lado de Nino. Na zaga a gente teve também Samuel e Diogo Barbosa. Diogo Barbosa praticamente também confirmado na lateral esquerda. Pode ser que Marcelo jogue, mas a tendência é o Diogo Barbosa entrar jogando e o Marcelo, de repente, no decorrer da partida, entrar. O Fluminense claramente poupando peças para o confronto contra o Argentino Júnior em Buenos Aires pela Copa Libertadores. No meio de campo, o André Martinelli deve ter uma chance na equipe no lugar do Lima. John Arias joga essa partida. Léo Fernandes no lugar do Ganso. Ione Gonzalez no lugar do Keno. E Herman Cano, que estava suspenso, volta à equipe nessa partida. Bom, se a gente tentar imaginar a escalação no formato tradicional do 4-3-3, que também se assemelha a um 4-2-3-1 do Diniz, eu consigo imaginar que com os jogadores que devem jogar esta partida, que o John Arias fará o papel do Ganso, de ser o jogador de circulação e criação. Tudo bem que pode ser também o Léo Fernandes. Mas por que eu acho que o Arias vai fazer mais essa flutuação? O Arias cai melhor pelos dois lados do campo do que o Léo. E o Léo tem uma bola longa muito apurada. E o que a gente vai encontrar nessa partida com essa escalação? O Ione Gonzalez deve ser um jogador que deve firmar mais a posição do outro lado, fazendo aquela tática que muitas vezes acontece, da gente ter o oposto muito firme, sem flutuação. Então acho que o Ione vai ter essa tendência de firmar aqui, com o Diogo Barbosa, que não é tanto um lateral construtor que vai vir por dentro, tabelar e construir, se aproximar da construção. Talvez o Diogo também marque posição. Então talvez a gente tenha uma equipe que possa tentar concentrar o jogo pelo lado direito, e isso faz com que esse revezamento entre Léo e Arias pela direita e pelo meio se torne mais interessante, para poder pegar a bola invertida encontrando o Diogo e o Ione, que são dois jogadores de velocidade. O Diogo entrou bem contra o Curitiba, na minha opinião, e o Ione é um jogador que a gente sabe que tem força física e um bom contato. Então o que eu espero é ver esse time mais pendendo pela direita, com essas trocas constantes entre Johnny e o Léo com muita bola parada, muita bola longa e muita finalização de fora da área quando ele entrar em diagonal pelo meio. O Arias com aquela facilidade que a gente sabe que ele tem pela direita, mas também com essa tendência que ele também pode operar como um meio armador de flutuação pelo meio. Ou seja, aposto muito nesse desenho durante a partida. E a gente está vendo aqui um Santos num 4-4-2. O Santos vem nos últimos 5 jogos de 3 derrotas, 1 empate e apenas 1 vitória, mas veio de um bom resultado. Vamos dizer um bom resultado. Teve ganhando de 2-0 do Botafogo, líder do campeonato, em casa, cedeu o empate no final. Mas dado o desempenho do Santos nas últimas rodadas, pode-se dizer que o Santos está em evolução com o Paulo Turra. Então não deve ser uma partida fácil para o Fluminense. Eles devem jogar com bloco baixo. É um time que dá a bola realmente para o adversário, principalmente fora de casa. O Santos tem a terceira pior campanha de um clube neste Campeonato Brasileiro fora de casa. São 7 jogos, 1 vitória, 1 empate e 5 derrotas. Sendo que a única vitória foi há algum tempo atrás contra o Vasco em São Januário, em 14 de maio. Desde então, 3 derrotas e um empate fora de casa. Mas a gente vê que deve ser um time que deve ter o Marcos Leonardo e o Mendonça na frente, ou seja, uma dupla de ataque formatada para contra-ataque e também para compor pelo lado dos campos. Então a gente deve ter um time bem fechadinho, saindo em contra-ataque, com 2 jogadores de velocidade. Isso faz com que isso vai exigir muito do nosso time de posse de bola, paciência para furar o bloqueio, muita troca, e aí eu acho que o Léo Fernandes, pelo que ele mostrou já nos primeiros jogos, pode ser uma arma fundamental para alongar essa bola, buscar finalizações e buscar fazer algo um pouco diferente dentro da partida. Obviamente a gente sabe que John Arias é, para mim, dos que estão em campo, o craque do time, mas o Léo pode apresentar algo diferente para quebrar a retranca santista no Maracanã. Diz nos comentários o que você acha e me procura lá no Twitter, @AMVasconcelos com 2 L's, beleza? Valeu, saudações tricolores. Valeu, Alexandre, tamo junto, irmão. Vamos ver o que disse o Paulo Henrique Ganso à Flu TV sobre
esse jogo valorizando muito a presença da torcida. Mais de 33 mil ingressos foram vendidos antecipadamente. Primeiro que a gente fez, né, uma boa semana de treinos aí, né, se preparando para essa partida na nossa casa, né, com o apoio do nosso torcedor. A gente tem que vencer, voltar a vencer, né, e garantir esses 3 pontos para a gente voltar a brigar na parte de cima da tabela. E com informações do Santos, eu chamo o meu amigo André Siqueira, do canal Filho de Peixe. Sabe tudo de Santos? Fala aí, meu parceiro, como é que chega o Peixe para esse jogo contra o Flu? Fala, galera do canal do Lessa, muito prazer. Eu sou o André Siqueira, criador do canal Filho de Peixe, em que falo sobre o Santos. Sou novo aqui no YouTube. Tenho um canal há pouco mais, cerca de 6 meses, onde eu falo sobre o Santos. E agradeço ao Lessa pelo espaço, pelo convite, para poder falar de futebol, falar do Santos, falar do Fluminense, do Fernando Diniz, que é um treinador que eu admiro muito por tudo que ele representa para o futebol e pela passagem que ele teve aqui no Santos. Se do lado do Fluminense muitas dúvidas, mistérios sobre escalação, se o time vai ser misto, se o time vai ser titular, do lado do Santos uma única dúvida. João Paulo, goleiro e capitão do time, joga ou não joga? No último final de semana contra o Botafogo, jogo no domingo na Vila Belmiro, o João Paulo saiu de campo com uma lesão e passou a semana tratando uma inflamação no quadril, mas treinou com bola na quinta-feira e viajou com a delegação santista para o Rio de Janeiro, um indício de que deve ter condição de jogo e que deve ser titular. Acho que se ele não tivesse condição de jogo, não viajaria para o Rio de Janeiro. Então, sendo assim, uma provável escalação do Santos é João Paulo, João Lucas, Joaquim, Messias e Dodô, Rodrigo Fernandes e Dodi, que a torcida do Fluminense conhece bem, Jean Lucas, Lucas Lima e na frente Mendonça e Marcos Leonardo. A defesa do Santos é um ponto que não agrada a torcida do Santos. O time tem uma única vitória nos últimos 15 jogos e nos últimos 4 jogos no Campeonato Brasileiro sofreu 12 gols. A defesa tem sofrido muitos gols e tem jogadores bastante criticados, o Messias pelo lado esquerdo e o João Lucas como lateral direito. Então, esse é um aspecto que o Fluminense pode tirar proveito. O Santos tem vacilado, tem dado muito espaço para os seus adversários e tem sofrido muitos gols. E se tem um ataque com John Arias, um ataque muito veloz e que tem um Cano que é um matador, pode ser um caminho interessante para o Fluminense. E se falei de um aspecto negativo, um aspecto positivo, Marcos Leonardo, menino da Vila, camisa 9, nos últimos 3 jogos, 5 gols, promessa de gol, menino promissor, que tem salvado o Santos nas últimas partidas. Outro destaque, o Jean Lucas, recém-contratado, fez uma boa partida contra o Botafogo. E uma expectativa, o Santos contratou e registrou no bid nessa semana o atacante Julio Furch, argentino que veio do Atlas do México, está à disposição e pode fazer a sua estreia. Ele que é um dos 3 contratados do Santos nesse, entre aspas, pacotão de reforço para a sequência da temporada. Então é isso, agradeço ao Lessa pelo espaço para poder falar de futebol e convido vocês, deem uma passadinha no canal Filho de Peixe depois que assistirem esse vídeo. Gravei um pré-jogo entre Santos e Fluminense, espero todos vocês lá, digam se eu analisei o Fluminense de forma bastante correta e que nesse jogo desse sábado vença o melhor. Obrigado pelo espaço, sempre bom falar de futebol, um abraço, um prazer e até a próxima. Valeu, André, muito obrigado, meu amigo, muito sucesso aí para você no canal. Quem puder dar uma moral lá no André, se inscrever no canal dele, pode ir, porque é um cara muito competente, está começando um trabalho aqui no YouTube também. Boa sorte, André, tamo junto, obrigado aí mais uma vez. Bom, nos últimos 15 jogos o Santos só ganhou 1. É claro que isso não é motivo para acreditar que o jogo vai ser fácil, mas realmente é uma situação bem complicada. Para finalizar aqui, a arbitragem desse jogo ficará a cargo de Rodrigo José Pereira de Lima, auxiliado pelo Bruno Bosquilha, Rodrigo José do Pernambuco, Bruno Bosquilha, assistente FIFA, e pelo Francisco Chaves Bezerra Júnior, o árbitro de vídeo também, árbitro FIFA, Igor Júnior Benevenuto de Oliveira. Esse árbitro só apitou um jogo do Fluminense, a vitória contra o Bragantino esse ano. Foi um jogo que teve muita polêmica e tal, também não me lembro assim, de nenhuma grande polêmica envolvendo esse árbitro. Possa ter, então, portanto, uma boa arbitragem, algo raro no futebol brasileiro, logo mais no Maracanã. Transmissão pelo Premier, pós-jogo, como sempre, aqui no canal do Lessa, com Alexandre Vasconcelos, com o Renan Reis, nosso laranja tricolor. Esperamos vocês mais tarde para, se Deus quiser, comentarmos mais uma vitória do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Até mais tarde, pessoal!